Pessoal, mais um episódio do The Black Box by Lilian, um podcast sobre todas as coisas digitais, tentando explicar o comportamento humano de uma perspectiva científica e por que que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, só comigo, estou gravando antes das férias, esse episódio deve estar saindo no dia deixa eu ver, 7 de julho. Então, enquanto vocês estão ouvindo isso, eu estarei numa praia no Nordeste, bem sossegada, descansando merecidamente, depois de 2 anos e meio em casa trancada, né? Bom, o episódio de hoje vai ser um episódio diferente, porque vai ser só eu falando, e eu vou tentar nesse episódio explicar a minha visão sobre a natureza humana, né? Então, tudo que eu sei sobre comportamento humano em 60 minutos. Para começar a história, deixa eu explicar como que eu cheguei nessa vida e nessa área de pesquisa, né? Começa muito cedo, né? Fiz faculdade de administração de empresas no Mackenzie, aqui em São Paulo. E enquanto eu estudava no Mackenzie, vocês vão pensar, nossa, ela descobriu isso na aula. Não, nada disso. Enquanto eu estudava no Mackenzie, eu morava no Jaçanã, que é um bairro na periferia da Zona Norte de São Paulo, bem perto da estrada da Fernão Dias. Então, coisa de 20, 25 quilômetros de distância entre o Higienópolis, onde fica o Mackenzie, e o Jaçanã. E como toda boa filha da periferia, eu ia de ônibus, né? E o ônibus dava tanta volta, demorava tanto, era umas 2 horas para ir de casa até a faculdade. Nesse meio tempo, lembrem-se, jovens, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. O que dava para fazer? Dava para ler no ônibus, e isso era super útil. Sinto falta desse tempo, né? Que não tinha internet, nada, e a gente gastava o tempo fazendo coisa útil. Os meus pais sempre gostaram muito de ler e tinham uma estante bem grande, cheia de livros em casa, e eu escolhia uns livros lá da biblioteca deles para ler e levar no ônibus para passar o tempo, né? Um dia eu peguei um livro bem surrado na estante de casa, que era um livro do meu pai, dos anos 60, né? Surrado, amarelinho, já marcado pelo tempo, e o nome do livro é O Macaco Nu. O pessoal da equipe vai colocar aqui a imagem no vídeo para vocês verem o livro, né? E esse livro é de um médico chamado Desmond Morris, no qual ele usa uma perspectiva evolucionista, ou seja, ele usa a teoria da evolução e a biologia dos seres humanos para explicar por que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta. Esse livro marcou minha vida para sempre. Eu li esse livro com 18 anos e, desde então, eu sou obcecada por esse tema de tentar entender a biologia humana e como a biologia modela e molda os nossos comportamentos, né? E foi isso, desde os 18 anos, eu estudando e lendo sobre o tema. Bom, passa a vida, eu fui trabalhar em pesquisa de marketing e tal, chega 2012, no qual eu passo no processo seletivo do doutorado da Fundação Getúlio Vargas. E quem me orientou a fundação foi a minha musa acadêmica, a professora Eliane Brito, e ela é muito aberta e sensível nesses sentidos da gente estudar algo que nos propele, né? E eu sempre tinha conversado com ela, eu já conhecia a Eliane de antes, ela tinha sido minha orientadora de mestrado, e ela sabia desse meu interesse de biologia e de por que as pessoas se comportam como se comportam, e a gente chegou num acordo de que era isso que eu ia fazer no doutorado. E foi isso que eu estudei no doutorado, tanto que o nome da minha tese é Consumidores e a Biologia, como a biologia ajuda a explicar a confiança na marca e outros comportamentos, né? Então, vocês podem achar por aí no meu Lattes e tal, esses artigos. Enfim, durante o meu doutorado, de 2012 a 2016, eu estudei até no Instituto de Psicologia da USP, né? Fiz algumas matérias na medicina e estudei sob a supervisão de um dos maiores psicólogos evolucionistas na atualidade, o professor Guedes Saad, que está na Universidade de Concórdia, em Montreal, né? Então, a minha visão sobre
por que que as pessoas se comportam, descomportam, se você quiser entender, olhe para a biologia das pessoas. E a biologia explica muito do padrão de pensamento e do comportamento. Isso varia de acordo com a constituição biológica dos indivíduos. E nas próximas 2 semanas eu vou estar ministrando 2 palestras para cursos de CEOs. E eu queria colocar aqui para vocês a minha visão sobre o mundo corporativo e por que que o mundo corporativo parece ser tão difícil de se trabalhar, tá? Então, a história é a seguinte, gente, pensem assim, né? O mundo que a gente vive hoje não é um mundo no qual a gente vivia até 10.000 anos atrás, né? A espécie humana existe como Homo sapiens moderno, as, as datas divergem de acordo com os estudos que você lê. Mas vamos dizer que desde 1,8 milhão de anos atrás até 10.000 anos atrás, quando houve o surgimento da agricultura. Vocês têm que concordar comigo que o mundo que a gente vivia não é o mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vivia era um mundo no qual não existia agricultura, não existia pastoralismo, ou seja, a gente não plantava e colhia e a gente não criava os animais em confinamento para depois tirar leite e carne deles. A gente vivia como caçadores-coletores, né? Ou seja, a gente vivia do ambiente. Se eu quisesse comer, eu precisava caçar, e se eu precisasse comer frutas ou tubérculos, né? Tipo mandioca, batata, eu precisaria colher, certo? Então era totalmente dependente do ambiente. E esse ambiente foi o que moldou a nossa psicologia, o nosso comportamento. Fora que do ambiente físico, a gente tem também um ambiente social. A gente não vivia em cidades, né? A gente vivia em bandos que tinham, no máximo, 150 pessoas, né? E esses bandos se dividiam em pequenos grupos de 10 a 15. Esses grupos eram formados por pessoas da mesma família, por familiares, então eram tios, tias, primos, cunhados, né, irmãos, irmãs, não eram grupos, como numa empresa hoje, de pessoas totalmente desconhecidas. Era muito difícil, naquela época, você cruzar com desconhecidos como a gente cruza todo dia, o tempo todo numa cidade, hoje em dia, ou desde a agricultura. Você está andando numa cidade moderna, com quantos desconhecidos você cruza todo dia no ônibus, no metrô, no trânsito, mesmo no prédio, né? Ou no bairro onde você mora? Você encontra com desconhecidos todos os dias. Isso não é algo para o qual a gente foi selecionado para viver. E isso implica em várias coisas, né, que a gente está, no sentido evolucionista, mal adaptado, ou seja, a gente viver nesse mundo, por exemplo, gera um estresse tremendo para a gente. E isso não é porque a gente tem transtorno de ansiedade ou problemas psicológicos, psiquiátricos. Não, é porque o ambiente não é o ambiente para o qual a gente foi selecionado. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A teoria da evolução darwiniana, a premissa dela é que todos nós, e isso é comprovado pelos estudos genéticos de DNA, né? Todos nós viemos, sejamos animais, plantas, bactérias, né? Nós viemos de uma mesma célula ancestral que deve ter se formado no que eles chamam de sopa primordial, há 3,8 bilhões de anos aqui na Terra. E todos nós viemos desse DNA, desse RNA, né? DNA primordial. Ou seja, todas as espécies do mundo, elas vêm da mesma receita, né? E como que as novas espécies foram surgindo através de reprodução diferencial. Quem sobrevive gera mais descendentes e passa esses genes que sobreviveram para frente. De uma perspectiva evolucionista, o objetivo do indivíduo não é ser feliz. O objetivo é sobreviver o suficiente até passar os seus genes para a próxima geração. Ou seja,
né, as suas emoções, os seus comportamentos, de uma forma que não é deliberada, você não tem consciência disso, né, eles são moldados para que você possa deixar descendentes e os seus genes possam ser passados para frente. A gente chama isso na teoria, se vocês quiserem procurar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, de inclusive fitness, uma ideia que veio do Huxley, do Ernest Mayr e do Hamilton, que são alguns dos cientistas responsáveis pela síntese moderna da biologia, tá? Para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, né, de que é inclusive fitness, fitness indireto, fitness direto, e por que o que importa numa perspectiva evolutiva é deixar os genes para a próxima geração, leia o livro maravilhoso, O Gene Egoísta, o pessoal da equipe vai pôr aqui, é do Richard Dawkins. Vou deixar também aqui para quem está ouvindo no Spotify o link para o livro, tá? Então, vamos tentar explicar o que isso significa, né? Então, vamos dizer, para quem é mulher como eu aqui já teve filhos, né, sabe que nos primeiros 3 meses, e algumas mulheres até num período maior, elas têm enjoos, né? O enjoo, ele pode ter uma explicação que a gente chama de explicação proximal, ou seja, é uma explicação, uma primeira explicação. Por que a gente sente enjoo? Porque existem os hormônios da gravidez que fazem, afetam de alguma forma o suco gástrico que gera o enjoo e o vômito, né? Essa é uma explicação próxima, é uma explicação proximal. Mas existe uma explicação última ou distal, uma explicação que explica por que esse mecanismo surgiu na nossa espécie humana. Pensa o seguinte: qual que é a fase do desenvolvimento do feto que é mais crítica, na qual a mãe tem que evitar qualquer acidente, qualquer doença e qualquer risco para o feto e para ela, sob o risco de perder essa gravidez, de sofrer um aborto espontâneo? São nos primeiros 3 meses, certo? E é justamente nesse período que ocorre a maior parte dos enjoos matinais, né? Depois, para algumas mulheres, graças a Deus, para mim também, depois dos 3 meses passou, graças a Deus. Mas, né, e como que a mulher entra em contato com esses patógenos ou com é, é, esses elementos do ambiente que podem ser deletérios para a gravidez dela? Ela entra em contato com eles por meio da boca, principalmente, ingerindo alimentos ou entrando em contato com pessoas, né, que gotículas, né? Lembra quando a gente achava que o Covid passava assim por gotículas pela boca, né? E aí, um jeito de se livrar desse patógeno é vomitando. Não estou dizendo que isso acontece com a Covid, não é assim não, tá, gente? Foi só um exemplo de como a gente entra em contato com os patógenos, né? E como que você se livra? Vomitando. Então, é por isso que essa é a explicação última, a evolução, ela. O que acontece? Mulheres que têm esse mecanismo de ter enjoos matinais durante a gravidez, elas têm menos doenças e levam os fetos até a última consequência, que é o nascimento, certo? Mulheres que não têm isso sofrem mais aborto espontâneo e não passam seus genes para frente, ou seja, o gene vai ser distribuído na população. Esse é que é o pensamento evolutivo, é assim que a coisa funciona, tá? E os seres humanos, né, então, explicando o mecanismo aí do enjoo matinal e falando de quais são os grandes dilemas, né, evolutivos para a espécie humana. São quatro, né? E na nossa espécie são quatro, né? Mas para a maioria das espécies são dois, são três, tá? O primeiro é desafios de sobrevivência, ou seja, você tem que sobreviver, porque se você não sobrevive, você não passa seus genes para frente, certo? Mas você só tem que sobreviver até o momento que você passa os genes para frente. Depois disso, né, dependendo da espécie, você pode, em tese, morrer, né? Tipo quem viu aquele documentário maravilhoso do Netflix chamado Professor Polvo, né? Os polvos são os povos têm a gravidez dele, geram os filhotes dele, e aí depois ela morre. Ela realmente dá o corpo para os filhos, estou dando spoiler do filme, né? Ela dá o corpo para os filhos se alimentarem dele, porque é esse o ciclo reprodutivo dos polvos, né? Ou seja, ela vive até o momento que
Ela é necessária ali. Na nossa espécie não, a gente precisa, sobreviver mais tempo do que gera os filhos, porque os nossos, a nossa prole, né, os nossos filhos, eles dependem da gente por muito tempo, né. Então, na sociedade de caçadores-coletores, a gente amamenta os filhos mais ou menos por 4 anos, né, e eles ficam dependentes da gente totalmente até mais ou menos os 10, 12 anos, e ainda precisam de algum tipo de ajuda, né? Até, sei lá, alguns aí têm 40 anos e ainda estão morando em casa, né? Então, o pai, a mãe, os avós são necessários para garantir que seus filhos sobrevivam até que eles possam gerar os netos e os bisnetos. Então, os primeiros desafios são de sobrevivência. Segundo, os desafios de reprodução, ou seja, a gente precisa, né, se reproduzir para passar os genes para frente. E é por isso que sexo é uma coisa tão prazerosa. Aliás, é engraçado, né, que até alguns biólogos hoje em dia se perguntam por que existe orgasmo feminino, como se o orgasmo feminino fosse um acidente, né? Quem faria sexo se sexo não fosse prazeroso, né? Existe um drive, o instinto sexual, né, e o prazer do sexo, que é uma necessidade biológica, que é um meio para um fim. Qual é o fim? O fim é para a evolução, não é para a gente. O nosso fim é o sexo mesmo, né? A reprodução é, às vezes, um acidente, mas todos os seres humanos sabem que sexo leva à reprodução e conseguem entender de que esse é o jeito de gerar bebês, né? Mas a gente precisa disso para gerar a próxima geração. Os outros dois desafios vêm de sociedades, nas quais são sociedades que a gente chama de animais essencialmente gregários, né? Ou seja, são animais sociais que vivem em grupo como é o ser humano. Não existe em nenhuma cultura do mundo pessoas vivendo sozinhas, assim. Isso não quer dizer que não existem indivíduos que são antissociais e preferem viver sozinhos, mas as culturas sobrevivem em grupo. Então são relações de parentesco, né? Ou seja, indivíduos geneticamente relacionados que geram o fitness indireto, ou seja, gerar o próximo, a próxima fase, né? Das gerações, né? Porque os meus sobrinhos, os meus tios, os meus primos, eles têm uma parte do meu DNA, não são só os meus irmãos, né? Não são só os meus filhos que carregam o meu DNA. Todas essas pessoas que são geneticamente relacionadas a mim carregam o meu DNA. Então, isso a gente chama de fitness indireto, tá? E por isso que existem relações de parentesco. E existem relações de parentesco direto, que são pais e mães e filhos e filhas, né? Então, a gente tem um interesse em que essas pessoas sobrevivam e gerem filhos para a próxima geração. E, por último, amizades, que é um módulo que a gente chama de reciprocidade. Por que a gente precisa de indivíduos não geneticamente relacionados no nosso grupo? Porque nós somos animais sociais que dependem do grupo para sobreviver. Em sociedades tradicionais, normalmente as pessoas têm, a maioria dos grupos tem divisão sexual do trabalho. Na maioria delas, as mulheres são responsáveis por colher, né? Então elas fazem a colheita de frutas, né? E tubérculos, e os homens, eles são responsáveis pela caça, né? É, é, em relação às calorias, tá? A maioria das calorias vem realmente da colheita, ou seja, as mulheres sempre trabalharam. O pessoal tradicional aí, conservador, de falar que mulher não trabalha, isso não existe, tá? Desde que o mundo é mundo, a espécie tem essa divisão sexual do trabalho. Isso não quer dizer, não caiam na falácia naturalista, dizer, ó, mulher tem que trabalhar em casa, nada disso. Todos eles sempre trabalhavam em casa, porque todos trabalhavam para a tribo, caçar e coletar, tá bom? Então, não é porque é que deve ser, mas existe, né? E é por isso que a gente precisa das amizades. Então, as mulheres se reuniam em grupos, por exemplo, de cunhadas, né? Pessoas que não eram relacionadas geneticamente, e homens entre cunhados, enfim, conhecidos, né? Gente do mesmo grupo que estava ali relacionado. Por exemplo, o tio, que é tio só por afinidade, ou seja, casou com a minha tia genética, é meu tio também, né? Mas eu não tenho nada de genético com ele. E eu preciso manter essas relações para o grupo sobreviver. Beleza. E como tudo isso ajuda a explicar por que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta? Eu vou começar a falar para vocês aqui de problemas de ansiedade no trabalho, e é isso que é o tema de hoje. Por que a gente tem tanto transtorno de ansiedade no mundo corporativo? De acordo com
a Organização Mundial de Saúde, né, 275 milhões de pessoas têm transtorno de ansiedade atualmente. E a maioria das pessoas hoje trabalha em organizações, né. Será que, isso é um problema, né, ou será que isso é uma característica nossa? Porque será que a gente está falando de transtorno de ansiedade mesmo, né, ou a gente está falando de uma característica de seres humanos? Então, o que que importa para explicar os problemas de saúde, mental? Tem certas pessoas que têm propensão genética, outras que com a propensão genética e, um gatilho que acontece durante o desenvolvimento, né, de pequeno, criança até o adulto, dá esse gatilho e a pessoa cria um problema de transtorno de ansiedade, e o ambiente. Certos ambientes, por mais que eu não tenha transtorno nenhum, eles são propícios geradores de ansiedade. E eu vou mostrar para vocês que as empresas de hoje, elas são fazedores, criadores, né, máquinas de criar ansiosos, tá? Né? Mas uma das coisas que vocês têm que entender é que a ansiedade, ela não é uma emoção negativa, no sentido de que ela é uma maladaptação, no sentido evolutivo, ou seja, ela existe, mas ela é simplesmente ruim e a gente deveria se livrar dela. Níveis médios de ansiedade são bons para a pessoa. Faz um sentido vocês compararem ansiedade com dor, tá? Por que que a dor existe? A dor existe, a dor evoluiu para que o indivíduo que sente dor se afaste daquele gatilho, ou daquele outro indivíduo, ou daquele objeto causador de dor. Se eu não souber que aquilo é ruim para mim, se eu não sentir algo que me diga que aquilo é ruim, eu vou continuar fazendo. Por exemplo, por que que ninguém, ou nenhum menino ou menina, criança, fica se jogando de móvel e tal? Porque ele sabe que quando ele cai, ele corre o risco de quebrar alguma coisa e ele cai no chão e dói, e aquela dor é uma sensação ruim. Então, ele evita situações iguais. Por exemplo, é, uma criança que toca numa boca de fogão e queima a mão, você pode ter certeza que ela vai evitar, se ela tiver, for uma criança neurotípica, né, ela vai evitar colocar a mão naquele fogão novamente, porque ela sabe que ali ela pode se queimar e aquilo vai trazer uma coisa ruim para ela, tá? Tem até um ditado em português que chama gato escaldado tem medo de geografia, porque um gato que, né, caiu na água quente e você vai tentar colocar ele na água de novo, ele vai achar que aquela água vai dar dor para ele novamente. Por quê? Porque ele ficou com medo generalizado da água e não da água quente. O gato não é um ser humano que tem esse raciocínio, o córtex pré-frontal desenvolvido, né? Então, esse mecanismo da dor é o mesmo mecanismo da ansiedade. Níveis médios de ansiedade são bons, tá? Por exemplo, em relação a fobias, tem certas fobias em seres humanos que elas parecem ser universais. Por exemplo, fobia de cobra, né? E é aí que entra o que explica a ansiedade, né? Níveis médios de ansiedade são bons em relação à cobra, né? Pensa você lá no meio da tribo, no homem das cavernas, né? 1 milhão de anos atrás, vivendo lá, e você vê alguma coisa se mexendo no mato. Se você ficar ansioso e com medo e se afastar daquilo, você vai sobreviver. Pode ser que o que se mexeu no mato foi o vento, pode não ser uma cobra, mas o risco de eu ir lá e se for uma cobra, e se for uma cobra venenosa, o risco para mim é muito grande, porque eu posso morrer por isso. Ou seja, a seleção natural vai é, favorecer indivíduos que têm esses níveis médios de ansiedade e fogem. A gente chama esse tipo de resposta de fight or flight, bater ou correr, né? Você tem duas opções na vida em relação ao perigo, né? Ou você enfrenta ele com um risco para você e você pode morrer, ou você corre dele e correr vai dar certo toda vez, gente. Se você correr, você vai sobreviver. E é por isso que a ansiedade, níveis médios de ansiedade, adaptativo, ou seja, são bons para os seres humanos, porque a gente precisa desse nível médio de ansiedade para sobreviver. Pessoas, indivíduos que desde a infância se expõem muito a riscos, eles vão morrer antes de poder reproduzir e esses genes não vão ser passados para frente, tá?
Aí a gente vem para hoje em dia. Tá bom, Lilian, ó, entendi, né? Níveis de ansiedade médios, eles são bons, né? Porque eu posso morrer. Mas o que, que tem de risco à vida hoje nas corporações? Eu não corro risco, né? De morrer na corporação. No máximo, eu corro risco de ser mandado embora. Ah, mas lembra que eu tinha lá um outro módulo que eu falei para vocês? Que o comportamento pode ser explicado por sobrevivência, reprodução, parentesco ou amizade? Esse é o módulo de amizade. Os seres humanos são animais essencialmente gregários, como eu já disse, eles vivem em grupo. E uma coisa muito importante de se viver em grupo é você ter o status, o reconhecimento, o pertencimento do grupo. Você quer fazer parte do grupo. Por isso que dói tanto quando a gente é cancelado, seja na internet ou no Big Brother, quando você é eliminado, né? O que vai acontecer quando o cara foi eliminado? Não vai acontecer nada, ele vai sair, provavelmente vai ganhar um dinheirinho lá fora, né? Mas isso dói demais sair do grupo para as pessoas, porque seres humanos que eram excluídos do grupo, imagina, o grupo falava assim: agora você não vive mais com a gente, você vai ficar aí no meio da floresta sozinho, nós vamos para lá. O cara morre, não tem alternativa, ele não vai sobreviver sozinho, tá? E a gente tem esses níveis de ansiedade muito presentes na nossa formação psicológica cerebral, tá? De que a gente tenta evitar ser cancelado ou ser excluído do grupo a qualquer custo. E as empresas hoje são gatilhos enormes para a ansiedade. A todo momento, você, como todo mundo fala, você está matando um leão por dia. Então, é o cliente que reclama, é o colega de trabalho que reclama, é o chefe que dá uma bronca, e isso é um ambiente disfuncional para a nossa psique. A gente não vivia em empresa o dia inteiro, né? A gente não vivia trabalhando em empresa, muito menos a gente vivia trabalhando em empresa com um monte de desconhecido, né? A gente trabalhava na quando éramos caçadores-coletores, existem algumas sociedades de caçadores-coletores hoje ainda, né? Apesar de serem grupos pequenos, ainda existem sociedades tradicionais, principalmente na África, os Inuites, no Canadá, né? E alguns outros. Aqui no Brasil, a gente tem também. Os Yanomami não são caçadores-coletores, tá, gente? Eles são horticulturalistas, eles têm a agricultura lá com eles também. Mas, enfim, de qualquer forma, são sociedades tradicionais que têm o seu modo de viver, e lá vocês acham que tem avaliação de desempenho, ou alguma mãe vai fazer ostracismo com o filho porque ele não produziu a cota de mandioca do mês? Esquece! São membros que fazem parte do grupo simplesmente por serem do grupo. Isso não é verdade nas empresas hoje, são relações transacionais. Essas relações transacionais, não é que elas não existiam antigamente, elas existiam, mas elas não eram intra-grupo, elas eram entre grupos. Então, um grupo, por exemplo, eu ia encontrar com outro grupo que tinha recurso A, B ou C, por exemplo, um grupo fazia escambo com outro de trocar cesta por peixe, por mandioca, enfim, isso sempre existiu, mas isso existia um lugar e uma razão para isso, e não era dentro do grupo, era fora do grupo. Hoje a gente sofre esses desafios o tempo todo dentro dos nossos próprios grupos. Quem aqui não tem medo de ser demitido, de receber uma reclamação e perder o bônus, né? Enfim, de qualquer uma dessas coisas. Então, isso é muito potencial gerador de ansiedade, e vocês sabem, né, que um indivíduo, seja humano ou seja qualquer outro tipo de animal, exposto a gatilhos o tempo todo, situações estressoras o tempo todo, ele vai se tornar um indivíduo disfuncional, né? Porque ele vai ter esses transtornos e vai ficar com medo de tudo o tempo todo, como o gato escaldado que tem água de água fria, né? Tem medo de água fria. E é por isso que a gente chama isso aí de princípio de detector de fumaça. É porque assim, o nosso cérebro, ele é um cérebro emocional. Por mais que vocês tentem achar que o córtex pré-frontal, né, ou que o nosso cérebro ele é racional em alguma parte, não. As emoções direcionam o que vai ser a escolha para a gente. E o princípio do detector de fumaça é isso. Nosso cérebro é uma máquina de achar que algo está lá quando não está, porque se estiver lá
isso pode causar um dano para o indivíduo, ou ele vai morrer, ou ele vai perder o status social, ou ele vai perder recursos, e aí o nosso cérebro é uma máquina de falso positivo, e a gente fica inundado de ansiedade o tempo todo, até desenvolver transtornos que são o transtorno de ansiedade generalizada. E é por isso que hoje 275 milhões de pessoas sofrem por isso. Não é que ansiedade é uma coisa ruim. De novo, ansiedade é muito bom para o indivíduo para que ele sobreviva, tá? Mas os níveis de estresse e o ambiente que a gente vive hoje, ele é um gerador muito grande de estressores e por causa desse princípio de detector de fumaça, ele vai enfim, vai criar um indivíduo disfuncional e com esses problemas que aí, no caso, vão ter que ser resolvidos de uma forma medicamentosa, e hoje tem medicamentos muito bons e seguros para tratar esses problemas, mas não são problemas tratados na causa, são problemas tratados, né, no sintoma, esse tratamento sintomático. Por isso que ele não tem cura, tem tratamento, né? Teria um jeito de resolver isso e falar assim: vamos tornar as empresas mais similares ao nosso ambiente ancestral, né? Grupos menores podem facilitar isso, né? Então, empresas que se dividem em setores de até 150 indivíduos, que essa é uma teoria, eu vou colocar aqui no descrição do vídeo, na descrição do áudio do Robin Dunbar, né? Que é a teoria, a hipótese do cérebro social, que nós vivíamos em grupos de até 150 indivíduos. Então, que é esse o que a gente consegue lidar de uma forma ótima, ok? Então, isso é uma dica que eu posso dar para quem tem empresa e faz gestão, né? Outra coisa é diminuir ao máximo. Eu sei que nenhum CEO, nenhum dono de empresa, empreendedor vai conseguir fazer isso totalmente, mas é tentar criar um ambiente seguro para os colaboradores, no qual a gente passe de um relacionamento transacional para um relacionamento mais individual, pessoa a pessoa e contribuição que aquela pessoa pode gerar, tá? É, Outra coisa que se pode fazer é que a cultura da empresa seja compartilhada por todos, todo mundo se sinta pertencendo ao grupo e ninguém seja excluído, ok? Isso é mais fácil falar do que fazer, tá? Alguns exercícios de criação de grupo, principalmente dinâmicas, né? São bons para criar o que os franceses chamam de esprit de corps, né, o espírito de corpo. Mas eu vou deixar algumas leituras aqui para vocês verem que essa questão de criar a cultura também pode diminuir a sensação de estresse dos funcionários, tá bom? E a única estratégia psicoterápica que tem comprovação científica de que realmente ajuda com essas situações estressoras são as terapias baseadas em terapia cognitivo-comportamental, tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia no estoicismo, que para quem acompanha meu Instagram sabe que eu falo muito do estoicismo, que é tentar mudar padrões de pensamento. Então, é você tentar enxergar coisas diferentes numa situação. Então, assim, será que essa situação é tão perigosa, né? Será que, por exemplo, quando o meu chefe fala, quero falar com você, eu preciso ficar em pânico, né? Às vezes ele só quer perguntar alguma coisa besta, né? E eu já estou achando que ele vai me mandar embora. Né? Então, a TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, se baseia em que os problemas psicológicos se baseiam em padrões de pensamento defeituosos, e a ideia é mudar esses padrões de pensamento, tá? Como que a gente faz isso? Com alguns exercícios, tá bom? Alguns terapeutas usam teoria dos esquemas para explicar quais são os padrões de pensamentos defeituosos ou distorções cognitivas. Eu vou explicar uma aqui que eu, que tenho transtorno de ansiedade, sou culpada dela o tempo todo, que chama catastrofização. Né? Catastrofização é assim. O padrão de pensamento defeituoso é:
você pensa, vamos imaginar, você tem uma prova, né, e aí você foi mal nessa prova, fui mal na aí o padrão de pensamento da linha, que vamos usar a linha de exemplo. "Meu Deus, fui mal nessa prova, agora eu não vou conseguir mais nada, eu não vou passar na faculdade, eu vou repetir de ano, e se eu não passar na faculdade, eu não vou conseguir um bom emprego, e se eu não conseguir um bom emprego, eu vou morrer na pobreza e, acabou minha vida". Isso é catastrofização, tá, é assim, o mundo vai acabar, tá. Mas você pode combater isso utilizando pensamentos alternativos. Tá bom, você foi mal na prova e a sensação que você tem é medo e você acha que isso vai falar que você vai ficar pobre e acabou sua vida, beleza. Mas olha, o que que um pensamento alternativo, né, tem muita gente que falhou em provas e viveram uma vida normal, isso aí é uma prova não determina a sua média no final do semestre, você consegue recuperar. E mesmo que você não recupere, se você repetir de ano, qual que é o pior que pode acontecer? É você fazer aquele ano da escola novamente. Então não é que a sua vida acabou, né, a sua vida não acabou. Você é que vai determinar que depois desse, acontecimento, o que que vai acontecer na sua vida. Uma prova não vai, né. Então a catastrofização é um tipo de esquema e é uma distorção cognitiva, tá. Eu espero que vocês tenham aí gostado dessa minha explicação sobre, tudo que eu sei sobre comportamento humano em menos de 60 minutos. E se vocês gostaram desse episódio só comigo explicando esses conceitos, me falem aí nos comentários do Spotify, me mandem mensagem pelo Instagram ou me mandem, comentários no YouTube dizendo que outras coisas vocês querem que eu explique de comportamento humano por essa perspectiva, biológica, tá? Eu acho que essa perspectiva, ela traz muitos insights bons e ela também é liberadora, porque uma pessoa que tem transtorno de ansiedade como eu, descobrir que não é fraqueza dela, e sim uma resposta adaptativa a um ambiente defeituoso, me empodera no sentido de que agora eu tenho ferramentas como a terapia cognitivo-comportamental para resolver esse problema. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.